A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que me ouvem, me assistem. Sejam muito bem-vindos a mais um momento Conectados com Cristo, um programa da Igreja City K United, onde nós estaremos apresentando a palavra do Senhor de forma dinâmica, didática, alegre, porque nós sabemos que a palavra do Senhor é que fortalece a nossa alma. A palavra do Senhor é que anima os nossos corações. E aqueles que têm nos acompanhado durante essas quintas-feiras percebem que estamos trabalhando o texto do livro do Salmo, Salmo de número 46, o verso de número 10, o verso de número 11. Para você que tem acompanhado comigo essa pequena exposição desse texto, no primeiro momento nós tratamos da parte A do versículo 10, do verso 10, que diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então nós aprendemos o que significa estar quieto, ou aquietai-vos no Senhor. Nós aprendemos um pouco mais sobre saber e conhecer quem é o Senhor, nosso Deus. E no verso de número 10, a parte B, e o verso de número 11, mostra-nos algumas ações que o próprio Deus fará para a glória do nome dele e para abençoar as nossas vidas. E é sobre essa outra parte do Salmo que nós queremos agora iniciar. 4 ações que Deus fará por nós. Na verdade, Deus faz tudo por nós, né? Sem Ele nada podemos fazer. Mas nós iremos meditar no verso de número 11. E a parte B do verso de número 10, nós deixaremos para o grande final, né? O grande final. Verso de número 11. Acompanhe comigo a leitura que farei do Salmo de número 46, verso de número 11. A palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, vamos dividir esse verso em 2 partes, como é de costume. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Perceba que o texto fala que o Senhor dos exércitos, ele está conosco. O termo Senhor dos exércitos, no contexto do Antigo Testamento, tinha toda uma força e uma conotação daquele que batalha pelo seu povo. Aquele que é poderoso para vencer as guerras, as pelejas. Quem não se lembra quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, aquele homem alto, um filisteu, e Davi disse que iria ao encontro desse filisteu, não no próprio nome dele, mas em nome do Senhor dos exércitos. Ou seja, quem iria garantir a vitória de Davi naquela batalha seria o Senhor, o Deus da peleja, o Deus de todas as batalhas. Ele é o único Deus que entra na batalha já vencedor, porque não há ninguém que possa se comparar ao nosso Deus. Ele é forte, ele é tremendo, ele é poderoso. A Bíblia diz em Deuteronômio que ele é Deus no céu, é Deus na terra, é Deus em cima e Deus embaixo, é Deus no ar e Deus no mar, é Deus de tudo e Deus de todos. Esse é o nosso Deus, o Deus que é forte na batalha, o Deus que não tem como encontrar alguém que seja compatível a ele. João Calvino dizia que Deus é igual a ele mesmo. Não há comparação, não há dualidade. Deus é o único Senhor de tudo e de todos. E quando nós aprendemos, como aqueles que escreveram o Salmo de número 46, entender essa verdade, que o Senhor dos exércitos é o poderoso para vencer todas as batalhas em nosso favor, em favor do seu povo, tudo muda. A nossa percepção muda. E eu não tem como fugir da realidade de Davi. Por que Davi foi batalhar, tendo por base essa ilustração? Por que Davi foi batalhar contra o gigante? Ele não era um homem de guerra, ele não era um homem treinado, não era um homem que foi criado num ambiente de guerra. Todavia, Davi confiava no Senhor e sabia que o seu Deus era poderoso para vencer aquela batalha. Meus irmãos, a maior de todas as batalhas nós sabemos qual foi. E nós iremos abordar mais para frente.
mas eu quero já pincelar um pouco essa batalha que foi travada na cruz do Calvário. O nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos Exércitos, ele venceu naquela cruz. Ele venceu o poder de Satanás. Ele venceu o poder do diabo. Ele venceu o poder das trevas. Ele venceu o poder do pecado para nos dar vida, para perdoar os nossos pecados, para nos livrar da condenação eterna. O Senhor dos Exércitos, o nome dele é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E mais um salmo mais à frente fala, dando brado de vitória, dizendo: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. A voz brada dizendo: quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, forte na peleja. Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Que coisa fantástica saber que o nosso Deus é o Deus que batalha por nós, que luta em nosso favor, que pagou a nossa dívida e a cravou naquela cruz. Ele rasgou a nossa dívida porque ele pagou o que devíamos. Ele restaurou a nossa comunhão com Deus. Nada se compara a essa batalha que o Senhor venceu por nós. Nada se compara à maior de todas as batalhas que o Senhor Jesus venceu por nós. Aleluia! Aleluia! O Senhor Jesus venceu por nós. E ele vence e vencerá. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, como disse Paulo. Se somos vencedores, irmãos, não é simplesmente porque vencemos as batalhas da vida, mas porque ele venceu a maior de todas as batalhas. Mas nós precisamos também entender que vivemos batalhas diárias. Vivemos em um mundo hostil, um mundo onde os valores de Deus são deteriorados, são apresentados como antiquados. São princípios que na atual geração que vivemos parece que perdeu o seu significado e por diversas vezes discursos, palavras, pensamentos, tudo que está ao nosso redor prega e luta para que esqueçamos do Senhor e da sua bondade. Por isso, você cristão que me ouve, você crente em Jesus Cristo, nós vivemos uma batalha sim. A batalha da cruz foi vencida, mas como disse o apóstolo Judas em sua carta, que nós devemos batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós precisamos saber que o nosso Deus venceu naquela cruz e que ele nos dará a vitória por intermédio da sua palavra nas batalhas que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Batalhas contra o pecado, batalhas contra a carnalidade, batalhas contra o nosso próprio eu, a nossa própria carne, as nossas próprias maldades, porque precisamos primeiramente de tudo crucificar o nosso eu, crucificar a nossa carne, crucificar a nossa vida, para que Cristo viva em nós e consequentemente entrarmos nesse campo de batalha para representar aquele que é o Senhor dos Exércitos, o Deus de toda a terra. Vamos vencer essas batalhas com a força do Espírito Santo, com a autoridade da Escritura Sagrada, é que nós venceremos as batalhas dessa vida. O Senhor dos Exércitos é o Deus de toda batalha, é o Deus que vence todas as batalhas. Mas não para por aí, o verso, que é a primeira parte do verso 11, fala: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. Eu vou repetir de novo, talvez você não me escutou. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus está com o seu povo. Deus jamais abandonará o seu povo. Deus jamais abandonará seus filhos.
Deus jamais abandonará o povo da aliança, o povo do pacto. Disse o Senhor Jesus antes de subir aos céus, que nós deveríamos pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as, ensinando-as a guardar todas as coisas e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E disse o Senhor Jesus: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus disse: eu vou, mas eu enviarei o Consolador. Ele estará convosco. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele há de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas para nós, crentes em Jesus Cristo, o Espírito Santo é o selo, é a garantia que nosso Deus voltará, porque Ele nos carimbou, Ele nos selou com seu Santo Espírito, a presença do próprio Deus, e não estamos sozinhos. Deus não disse: eu vou, fica vocês aí no mundo e se virem, quem sobreviver entra no céu. Não foi isso. O nosso Deus disse: eu vou, mas eu voltarei, e eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Espírito Consolador. Aleluia. Nós não estamos só, irmãos. Nós não estamos sozinhos nessa peleja, nessa batalha. Até o nosso Rei retornar, até o nosso Senhor retornar, até o Rei da Glória rasgar os céus e descer com alarido, com brado de vitória. O Espírito Santo, o Espírito de Deus estará conosco. A própria presença de Deus estará conosco. Não porque eu sinto, não porque eu me arrepio, não porque eu acho, mas porque a Escritura diz. A Escritura diz que Ele estará conosco. A Escritura quem diz. Não são os líderes religiosos que falam, não são as sensações, não é as questões externas de experiências que fortifica e proclama essa verdade. A Escritura bíblica diz que Ele estará conosco. Isso faz toda a diferença. Para o crente em Jesus Cristo, it doesn't matter, não importa se hoje chove, amanhã faz sol. Não importa as circunstâncias dessa vida, mas se o Senhor estiver conosco, tudo muda. Me salta à mente o texto que fala no Antigo Testamento do patriarca Josué. Josué assumiu a liderança da nação de Israel depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Josué entraria numa terra que ele não conhecia. Josué entraria numa nação, num povo que ele nunca esteve antes. Uma terra, costume, cultura, tudo diferente. Mas a palavra que o Senhor Deus deu a Josué foi: eu estarei contigo. Quando Deus está com a pessoa, tudo que importa. Lembram-se de José, a Bíblia fala que Deus era com José. Lembra-se de Davi, a Bíblia fala que Deus era com Davi. Essa expressão, Deus era com, é muito forte. E no Novo Testamento nós fazemos a conexão. Porque qual é o nome que o anjo Gabriel disse a Maria? Que ele seria chamado o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele seria conhecido como Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. O próprio Deus está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. Você não está sozinha, minha irmã, ô jovem, adolescente, todos aqueles que me ouvem, porque o evangelho tem que ser pregado para todos. Deus está contigo.
Deus conhece, Deus sabe, Deus está contigo nessa luta, nessa peleja. Você não está sozinho. Saiba disso. Porque o nosso Deus, irmãos, sempre estará conosco todos os dias. Há um texto na palavra de Deus que fala, quando Paulo dá o brado de vitória em Romanos 8, ele fala acerca destas coisas, diante dessas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará gratuitamente ou graciosamente por meio dele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará? Foi Cristo que morreu por eles. Aí Paulo mais à frente ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a perseguição, o perigo, a nudez ou a espada? Disse Paulo, perguntando retoricamente. Mas ele continua dizendo, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, disse Paulo, somos mais que vencedores. Disse o apóstolo Paulo, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separa desse amor, irmãos. Nada. E se o pecado bater a porta, diga, o sangue foi derramado na cruz para me salvar. Aleluia, irmãos. É por isso que o crente tem que ficar extasiado, mesmo em meio às batalhas da vida. Eu sei, não é fácil. Dói, machuca, faz a gente chorar. Mas não deixe que as lutas dessa vida estejam num patamar acima das promessas e da palavra e da graça de Deus. Nada se compara. Sofremos, passamos por perseguições, lutas e batalhas, mas a graça de Deus é maior do que todas as coisas. Essa é a verdade bíblica que diz que o Senhor dos exércitos estará conosco todos os dias. Isso enche a nossa alma, não tenha medo. Não seja dominado pelo medo, não seja dominado pelas circunstâncias. Deus está conosco. Aleluia. Você pode dar um aleluia aí na sua casa? Você pode dar um glória a Deus? Porque falar aleluia, glória a Deus é bíblico. Tributemos glória a Deus, meus irmãos, porque Ele batalhou por nós, Ele venceu por nós, e Ele estará conosco todos os dias. O Senhor dos exércitos está conosco. E o verso não termina, o verso fala, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que significa o Deus de Jacó é o nosso refúgio? Na próxima semana, nós iremos pensar, expor, aprender o que significa essa parte B do verso 11. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E não se esqueça, a parte B do verso 10, que diz, eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Essa parte vai ser a parte final dessa pequena exposição que nós estamos tratando todas as quintas-feiras. Mas na próxima semana nós estaremos pensando um pouco mais sobre o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado pela vida, pela misericórdia. Verdadeiramente o Senhor venceu por nós naquela cruz. O Senhor é o Deus de toda peleja. O Senhor é incomparavelmente grandioso. Não há ninguém que possa se comparar ao Senhor. Tu és aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. E o Senhor rege toda a história da humanidade através do conselho da tua vontade, que é santa, boa e perfeita. Nós nos submetemos a ti, Senhor Jesus.
e pedimos que o Senhor coloque em nossos corações a convicção da tua santa palavra. Assim como o texto encheu a alma dos escritores, e enche a nossa alma da mesma forma para crermos nessa verdade que diz que o Senhor dos exércitos está conosco. Deus, o Senhor enviou seu Espírito para estar conosco. Espírito Santo de Deus, nos dá a convicção para crermos na verdade divina, para crermos no Santo Evangelho, na Escritura Sagrada, porque a tua Escritura é vida, a tua Escritura é a nossa salvação, é o conhecimento da verdade. Deus, fala aos corações dos meus irmãos, traz consolo a cada coração e que a tua misericórdia possa estar com cada um daqueles que ouvem e assistem nesse momento. Que a tua bênção esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, até a semana que vem, se o bom Deus permitir. E não se esqueça, todos aqueles que estão conectados com Cristo, todos aqueles que estão conectados com Cristo, viverão eternamente. Deus em Cristo te abençoe.